também tomei como auxílio, para essa aula, eu tomei também como auxílio aquele livro do Mustafa Safwan, Lacaniana, né? No caso, Lacaniana 1, em que ele faz uma abordagem, um resumo, entre outros seminários ali, né? Do seminário da transferência. Assim, eu fiz uma interlocução com Lacan e com Mustafa Safwan para poder trazer um pouco para vocês aqui o que eu preparei, tentei, de alguma forma, encontrar uma maneira de tornar transmissível, uma tentativa minha. Boa noite, Rosânia. Uma tentativa minha de trabalhar com vocês, então, esse capítulo desse seminário, que é importantíssimo, mas, volto a dizer, é difícil. Então, a gente vai com calma, vocês também podem me interromper para, enfim, fazer alguma colocação ou alguma colaboração, tá? A gente então vai avançando. Eu vou começar fazendo uma pequena recapitulação do que nós tratamos da última vez, tá? Para poder ir chegando, né, no nosso tema de hoje. Então, vimos que, do lado do analisante, alguns obstáculos se colocam no atravessamento desde a entrada da análise até a possibilidade de seu fim. A transferência atualiza um novo estado da neurose, em que o analisante se confronta com o grande outro fantasmático, com a consistência ou aquilo que eu chamei da densidade do grande outro. Então, vejam vocês que essa não é uma tarefa qualquer, né? Atravessar essa densidade do grande outro, né? Então, eu trouxe aqui alguns relatos, né, de experiências de análise, inclusive com o Lacan, né? Vimos como aspectos do masoquismo primordial, do narcisismo e do supereu comparecem na fantasmagoria do analisante diante desse outro encarnado na figura do analista. Então, tudo isso é uma recapitulação do que a gente tratou, né, no primeiro semestre. Do lado do analista, e aí eu pego uma questão que está, né, justamente na direção do tratamento, né, do lado do analista, o que há de ser para que sua presença, posição e função possam operar a favor de uma análise? Acho que essa não é uma pergunta qualquer, eu acho essa uma pergunta muito importante. Quais os obstáculos do lado do analista? O que pode acontecer se o analista resistir em cair do seu lugar, que só pode ocupar sob certas condições dadas pela transferência? Então, acho que essas são questões muito importantes e a gente precisa partir dessas questões, né? O que pode acontecer se esse analista não se deixa cair dessa posição que ele ocupa só sob certas condições dadas pela transferência, né? Ou seja, autorizado por essa transferência. Lacan, no seminário 8, é claro. O Lacan é claro, é que às vezes a gente tem uma certa dificuldade de poder até lidar com essa clareza que nos ofusca, né? Então, diz ele aqui, pode-se, com certeza, formular a propósito do analista algo que seja da ordem do ideal. Tá? Então, eu já estou na última aula, né, no capítulo Analista e seu luto. Existem qualificações do analista e isso já é o bastante para constituir um núcleo dessa ordem. Então, vejam vocês, né? Um núcleo de que ordem, né? Da ordem dos ideais. O analista não deve ser totalmente ignorante de um certo número de coisas. Isso é certo, sem dúvida. Não se trata de uma paixão pela ignorância, né? Entretanto, diz ele, o analista deve se ausentar de todo ideal do analista. Tá? Então, Lacan é claro, né? Coloca isso aqui já de saída, né? Vai dizer mais. A roupa que o analista veste na transferência não lhe cai bem, não lhe cai muito bem. Talvez porque
ela não lhe pertença. Os pós-freudianos, como vimos, vestiam a coleção prêt-à-porter da neutralidade. E parece que isso não os poupava dos efeitos colaterais do tratamento. Mas Lacan coloca uma outra questão quando o analista insiste em não abandonar suas vestes. Isso é muito interessante, essa passagem ela é muito boa, né? Quando o analista insiste em não abandonar suas vestes. Diz ele, então, assim: no odor de rato morto que exala da roupa, por menos que se a deixe ficar na borda da banheira, não se deveria observar um sinal humano essencial? Se meu estilo de analista acentua com mais vontade aquilo que se qualifica ou estigmatiza pelo termo castração, isso não é unicamente o efeito de uma preferência. Não se trata de uma preferência. Mas, talvez, para poupar a vocês um odor que eu poderia provocar tanto quanto um outro. Então, olha só, né, o que nos diz Lacan aí nessa passagem, né? Dessa incrível passagem, proponho que a castração incida sobre os ideais investidos no analista. Ora, isso implica em deixar cair os ideais do analista. O lugar, a função do analista na direção do tratamento não é permanente. O neurótico, sabemos, trabalha contra o luto. Isso é uma questão que eu trago desde lá do meu seminário sobre o luto, né? Que a neurose, o neurótico trabalha contra o luto, buscando reparar, substituir aquilo que perdeu. Ao ponto de que, muitas vezes, um verdadeiro luto só se possa se dar numa análise. Tá? Isso é uma coisa que eu estou trazendo aqui para vocês, né? Para a gente discutir. Freud pensava no luto como um trabalho de elaboração de uma perda realizada ao longo de um tempo, de um atravessamento, né? Então, Freud pensava no luto como um trabalho de luto. Esse trabalho de luto que durava um tempo que fosse necessário, né? Justamente porque o neurótico trabalha contra o luto. Já Jean Aluche, em A Erótica do Luto, fala de um luto em ato, uma perda seca. Será que o final de análise coincidiria com esse luto em ato, uma perda seca referida à queda do grande outro, encarnado na figura do analista? É uma questão. Queda das insígnias, dos ideais, dos significantes e da própria presença viva do analista na transferência. A liquidação não seria da transferência, mas do sujeito suposto saber. Então, vejam vocês que são questões que eu vou trazendo aqui para a gente poder discutir. Não tenho nada definitivo, é a leitura que eu faço dessa aula do Seminário de Lacan, mas que é sempre bom a gente relançar, é sempre bom a gente reabri-las como uma grande questão, né? A partir das análises, do que é cada análise, do que é no 1 a 1 de cada análise, né? Fazer cair os ideais implica em algo do lado do analista e do analisante. Implica aí, né? Essas duas figuras envolvidas. Freud, ao afirmar que sabemos quem perdemos, mas não o que perdemos no ente querido, coloca uma questão muito importante. O luto não se restringe apenas ao desaparecimento do objeto amado, mas
ao lugar que um enlutado tinha naquele que se foi, naquele que desapareceu. Quais seriam as marcas, os traços deixados no objeto perdido que me permitiriam reconhecer-me como amado em seu amor? Que ideais me sustentavam no amor do ente amado e perdido? Tudo isso envolve o luto. Não se trata apenas de quem perdemos, mas o que perdemos nele. O luto propriamente dito envolve as marcas, os traços identificatórios e os ideais com os quais eu teria me feito amado no amor do outro perdido. Lacan faz um deslocamento do objeto perdido como objeto de desejo, portanto, adstrito à questão fálica, para o objeto A, causa de desejo. Eu vou tentar abordar isso aqui hoje, né? Dentro da medida de um possível, obviamente. Né? Do lado do objeto do desejo, há os atributos e o brilho que lhe conferem o estatuto fálico. Do lado do objeto pequeno a, há o objeto interrogado, diz Lacan, até as profundezas de seu ser, de seu vazio mais absoluto, de sua falta-ser, ao ponto de se fazer confundir com a própria destruição do objeto. Então, veja que interessante, que importante isso que o Lacan traz, né? Pois o objeto se mantinha conservado em sua forma e beleza. Então, ao trazer a questão da destruição do objeto, Lacan coloca aí em jogo a questão da melancolia. Tá? Entre a passagem do objeto de desejo ao objeto A, causa, pode-se dar a destruição do objeto como impossibilidade de se fazer o luto. Como fala Freud sobre a própria melancolia. O objeto abandonado é atacado no próprio eu. A sombra do objeto cai sobre o eu. Então, veja vocês a importância disso, né? Desse ponto, dessa bifurcação aí entre um luto possível, né, e uma melancolia. A questão da melancolia. Né? E a gente pode se perguntar, né, se algumas análises não acabam desembocando numa saída melancólica e outras, né, num luto possível. Né? São questões a respeito do final de análise. Vejam aqui que, com Lacan, podemos separar um enlutamento nostálgico e melancólico do objeto do desejo como perdido, mas consistido pelo brilho e beleza das vestes ideais que o cobriam, mas que cobriam o quê? Cobriam exatamente o quê? Cobriam o objeto A nas profundezas de seu ser. Um vazio radical em que só ali, somente ali, o sujeito pode cavar o seu lugar no outro. Então, se há um lugar onde o sujeito pode cavar o seu lugar no outro, é justamente nesse vazio mais radical, e não nos ideais que o revestem. Essa é uma questão que o Lacan nos traz nesse capítulo, nessa aula. Essa passagem do objeto de desejo dotado de beleza e brilho fálico, os ideais nele investidos, para o objeto A, como pura falta, não se dá diretamente. Isso não se dá diretamente. A gente sabe o que é um processo de uma análise. A gente sabe o que é as idas e vindas de uma análise. O que é, né, desde esse processo dos nossos pequenos lutos, as nossas pequenas mortes, né, ao que seria esse luto tomado como essa perda seca, como propõe Jean Luce. Então, a gente sabe que isso não se dá tão diretamente. A gente sabe o tempo
que uma análise transcorre para que algo dessa ordem possa se dar. É necessário que interceda ali o simbólico, o significante. Mas é justamente porque não podemos nos suportar como causa real no enigma do desejo do outro, pois, como propõe Lacan aqui, não poderíamos mais saber onde estamos, não há acesso ao real do desejo do outro, é que só podemos sê-lo através do enquadre da fantasia. Então, gente, espero que vocês consigam me acompanhar. É um desenvolvimento, né, mais difícil, mas eu vou tentando aqui junto com vocês. A fantasia, construída em análise, permite que o impossível real do desejo do outro possa ser tomado como significante. Diz Lacan, significante barrado, sujeito barrado. Não é como objeto real em si, mas a partir do significante que podemos nos situar no desejo do outro. Isso traz uma diferença, por exemplo, quanto às questões da psicose, que a gente, obviamente, não vai entrar aqui, né? Se o significante é o que representa o sujeito para outro significante, o sujeito que fala articula os significantes em seu discurso, colocando em cena os atributos, as qualificações, os ideais através dos quais o sujeito se oferece ao amor e ao desejo do grande outro, né? Lacan diz que o sujeito se faz isca, né, na fantasia ao grande outro, né? E só pode fazê-lo se oferecendo a partir justamente desses atributos, dessas qualificações, né, desses ideais. Se a presença do analista faz referência ao lugar do outro da linguagem, ele, no entanto, não responde à demanda para preservar o vazio onde o desejo se determina no outro. Retiro isso aqui, né, justamente de uma passagem de Safuan. Portanto, ele não responde do lugar do ideal do analista. Isso é fundamental. Ele não responde do lugar do ideal do analista. Lacan propõe que o significante falo é o único significante que pode ser elevado à condição de símbolo. É símbolo que ocorre no lugar da falta de significante. Não faltam palavras, mas falta o significante que possa responder ao enigma e impossível da pergunta: o que sou eu no desejo do outro? Essa é uma pergunta, né, que está no cerne, né, da travessia de uma análise. O que sou eu no desejo do outro? Não há significante que possa se equivaler à falta real no outro para o sujeito. É na medida em que o analista não responde, em que há ali um silêncio, é que o analisante pode receber a sua própria pergunta sobre a forma invertida. O que queres? Que voi? Tal como lá, né, no Diabo Enamorado. Se o analista responde com o brilho e atributos dos ideais nele depositados, o que temos é o encobrimento do vazio do outro, do desamparo estrutural. O analisante ali fica isento de seu acerto ético com o desejo.
Então, por isso que, muitas vezes, numa análise, a gente teima em consistir o grande outro, justamente para se livrar desse acerto ético com o próprio desejo, né? A falta de significante da falta no sujeito é fundamental para que o analisante possa falar a partir dos significantes que se lhe oferecem. O sujeito do inconsciente, sujeito desejante, não comparece no significante, mas no intervalo entre significantes. Sujeito pontual e evanescente. O sujeito está barrado pelo significante. Na cadeia simbólica, o sujeito se desloca pelos significantes que representamos como menos fi. Aí eu volto a uma abordagem de Safuan, que eu achei primordial. Então, volto a repetir. Na cadeia simbólica, o sujeito se desloca pelos significantes que representamos como menos fi. Safuan nos esclarece que fi se remete aos significantes referidos à metáfora paterna, logo, a significação fálica. E o sinal de subtração, esse sinal de menos na subtração, olha que interessante o que ele diz, representa a subtração a tudo com o que o sujeito se identifica. Então, olha que interessante isso, né? O menos fi como significante do que falta, daquilo que o sujeito não tem ou não é no ideal do outro. Com isso que ele precisa se deparar, né, de algum modo. É isso que ele precisa levar adiante, né, insistir, né, talvez numa saída possível a esse impasse, né? Assim, numa análise, o sujeito vem dar queixa de seu fracasso, daquilo que o sujeito não tem ou não pôde ser no amor do grande outro. Podemos dizer que o que fracassou do ideal do eu, aquilo que fracassou do ideal do eu. Os pós-freudianos costumavam afirmar que o analista ocupa o lugar do ideal do eu. Então, vejam vocês como é importante a gente situar essa questão, né? Porque os pós-freudianos insistiam, né, justamente até no modo como preconizavam as análises na IPA, né, de que o analista ocupava o lugar do ideal do eu. Vejam que problema o analista ocupar o lugar daquilo que justamente não se realiza para o sujeito. Então, essa é uma questão assim, muito importante, né? O final de análise corresponderia, então, à identificação com o analista, em que este ocuparia o lugar do ideal do eu para o analisante? Seria isso? Se assim for, as análises produziriam, nesse caso, analistas enquanto ideal do eu em série. Foi justamente isso que Lacan veio questionar a partir do seu, né, da sua questão com as análises didáticas, né? A reprodução desse ideal do eu em série. Na perspectiva lacaniana, o final de análise, o tornar-se analista, implicaria justamente num luto do ideal que o sujeito não realiza no amor do outro. Se trata justamente de um luto do ideal. Lacan introduz a função do grande I como significante do ideal do eu e diz que a função do grande I, do significante do ideal do eu, preserva idear, eu ideal. Então, esse é um ponto, uma parte da aula que a gente tem alguma dificuldade, a gente precisa ler, reler, mas, enfim, é assim que eu li, tá? E trago para vocês. Lacan nos propõe a ideia do vaso de cerâmica, símbolo do que é criado pelo homem.
para podermos ter a imagem daquilo que se constitui em torno do vazio do grande outro, né? É preciso dar um certo contorno, certa consistência a si mesmo, diz Lacan. Então, em torno desse vazio do outro, é preciso que a gente possa contar, né, com esse investimento que está tanto, né, nessa questão do ideal do eu, quanto do eu ideal, que o ideal do eu mantém, sustenta. É necessário um suporte a se constituir em torno do vazio do outro, diz Lacan. E isso é o único meio para que um sujeito subsista. Então, a gente pensa, né, quando esse contorno não é possível, ou quando esse contorno ele cede cedo demais, né, a gente costuma aí pensar, localizar a questão das melancolias, por exemplo, né? Uma questão que eu estou insistindo aqui em trazer, né? Esse aspecto, esse ponto da melancolia na clínica, né? A imagem especular, diz Lacan, tem certamente uma face de investimento, mas também uma face de defesa. É uma barragem, ele diz, é uma barragem contra o pacífico do amor materno. Digamos simplesmente que o investimento do grande outro é, em suma, defendido pelo eu ideal. O ideal do eu preserva o eu ideal, mas intervém sobre o oceano do amor materno. Tá? Esse é um comentário que eu faço a partir do que eu li, que eu acho muito importante, né? Embora o ideal do eu, né, suporte o eu ideal, ele intervém sobre o oceano do amor materno, introduzindo o falo como significante da metáfora paterna e impedindo que o sujeito seja engolido pelos sem limites do amor da mãe. A função do grande I, do significante do ideal do eu, abre as portas para o sujeito no mundo. Isso é fundamental, né? Isso é um aspecto fundamental, né? Que faz essa diferença, essa passagem, né? Do eu ideal ao ideal do eu, né? A identificação ao ideal paterno é o que permitirá, desculpem, o investimento nos objetos exteriores. Assim diz Lacan. Ele aqui ainda traz dessa forma, né? O investimento nos objetos exteriores. A identificação ao ideal do eu não implica em que ela se realize de fato, mas que ela seja a via de um investimento no mundo, uma saída, né, do eu, né, do sujeito, né, desse eu que comparece no sujeito, né, para, né, o mundo. A gente costuma dizer que, na verdade, né, uma psicanálise não é uma egotrip, ela não é uma viagem, né, em si, e nessa questão egóica, narcísica, mas, senão, uma abertura para o outro, né, uma abertura para o mundo. Uma psicanálise é uma abertura para o outro. O ideal do eu é o que resta como insistência no eu do que fracassou do narcisismo, mas num movimento para o mundo. Quer dizer, não é sem isso, né? Quer dizer, há algo que fracassa, mas algo que precisa insistir, precisa ser investido no mundo, né? Portanto, nós precisamos justamente, né, dessas funções, tanto da função do eu ideal quanto da função do ideal do eu, ainda que isso fracasse, né? Dessa maneira, se o analista, a partir da transferência, vier a ocupar o lugar de ideal do eu para o analisante, do que ele deve estar advertido a partir de sua própria experiência? É uma pergunta que o final de análise pode desembocar ou no luto infindo ou mesmo numa melancolia. Então, essa é uma questão que eu coloco. Se o analista insistir em ficar, né, na posição do ideal do eu, ou a gente vai ter um luto infinito, com reivindicações odientas dos analisandos, né, ou
uma melancolia, né? Um final melancólico. A ideia do final de análise, como identificação ao ideal do analista, não seria em si mesmo uma saída melancólica? O que Lacan nos propõe ao final de seu seminário sobre a transferência? Justamente nessa aula, né? Que o luto trata das dificuldades do sujeito quanto à duração das ligações identificatórias com os traços do objeto do amor, na medida em que se trataria ali de privilégios narcísicos. Ninguém quer abrir mão de bom grado disso, né? Já dizia Freud. Né? O luto consiste em identificar a perda real, peça por peça, pedaço por pedaço, signo por signo, elemento grande I por elemento grande I, até o esgotamento. Quando isso está feito, acaba. Bem, esse é o luto lacaniano pensado entre 1960 e 61, tá? O luto, no final de análise, esvaziaria a consistência ideal do analista e do grande outro. Podemos dizer que coincide não com a destruição, mas justamente com a destituição subjetiva do sujeito suposto saber e do grande outro. Não seria isso o luto, né, ao final de análise? Aqui recorto uma afirmação fundamental de Lacan quanto ao objeto A, causa de desejo. O objeto está sempre mascarado por trás de seus atributos. Então, olha o que ele diz, que interessante, que o objeto A é aquilo que está mascarado justamente por trás dos seus atributos. O atributo é pura veste, né? O objeto A está mascarado sobre essas vestes, né? Lacan, então, nos apresenta o objeto melancólico, cuja opacidade nos impede discernir o objeto A. Que traços, pergunta ele, que traços se deixam ver de um objeto obscuro, o objeto melancólico? O sujeito não pode investir contra nenhum dos traços daquele objeto que não pode se ver. Não se trata nunca da imagem especular. Então, olha que interessante o que diz Lacan aqui, né? Porque ele justamente vai falar, né, do necessário dessa imagem especular, né? Então, ele vai dizer que a melancolia trata de algo, né, enfim, que se perde antes, que se perde cedo demais, né? Não se trata nunca da imagem especular. O melancólico não diz a vocês, que ele tem uma má aparência. Em suas acusações, o que ele diz é que está completamente arruinado. Então, isso é muito importante, né? Essa observação que o Lacan faz é muito importante para a gente pensar esse tempo, né, de uma melancolia, né, ali, né, como enfim, algo que se dá ali, né, nessa constituição do sujeito, né, esse cedo demais, né, da melancolia. Lacan diz tratar-se de um remorso pelo suicídio do objeto. Isso é um remorso cedo demais, né? Remorso por um objeto que entrou no campo do desejo, olha que interessante, e que, por algum risco, desapareceu. Se no luto normal, prossegue Lacan, o sujeito volta contra si a pulsão agressiva que era dirigida ao objeto amado e perdido, nesse remorso melancólico, volta-se contra o sujeito
uma potência de insultos que encontramos na melancolia. Esse remorso não é tão raro assim, diz ele. Aqui, o remorso está muito próximo dos imperativos, dos mandamentos e vociferações do superego. Por isso que a gente teria que retomar essa questão, a gente sempre está retomando, esse supereu ao final de análise, isso que insiste, que permanece ainda ao final de análise, por incrível que pareça, e que, enfim, talvez não nos abandone nunca, provavelmente não, é o que a gente é que vai ter que se virar com isso, Mas ele diz, aqui o remorso, quer dizer, aqui eu digo a partir do que ele coloca, Aqui o remorso está muito próximo dos imperativos, dos mandamentos, da vociferação do supereu. Aqui comparece o ódio e destruição. Eu acho que muitas análises ficam justamente aí, nesse ponto. Consistir ou reabilitar o analista na condição de ideal é impedir o acesso ao luto e à destituição subjetiva. O analista permanece como uma espécie de múmia embalsamada, como eu consigo pensar. Uma múmia embalsamada que o sujeito tanto odeia quanto arrasta consigo. É isso que o analista se torna nessas condições. Uma múmia embalsamada que o sujeito tanto odeia, mas que carrega consigo. O desejo do analista, aquele que só uma travessia de análise faz desgarrar o desejo puro da pura diferença, articula o grande I, significante do ideal do eu, com o objeto A. O analista que não pode deixar-se cair como ideal, não faz o luto e nem permite que se faça o luto fundamental que concerne ao desejo do analista. Desgarrar-se do lugar do objeto ideal é poder ocupar o lugar de um objeto qualquer. Isso é fundamental no que se trata da questão do desejo do analista. Poder ocupar o lugar de um objeto qualquer. Concluo com uma pequena afirmação de Lacan. Não há objeto que tenha maior preço que um outro. Aqui está o luto em torno do qual está centrado o desejo do analista. Bom, gente, foi isso que eu consegui preparar para vocês. Abro para a gente poder conversar e discutir aqui. Sei que é uma aula densa em Lacan, sei que é um tema denso para nós, a questão do luto, do analista e seu luto. Então, estamos abertos aí para a gente conversar. Levantei minha mãozinha, posso falar? Eu quero pedir para você repetir, Abílio, você falou uma parte que foi muito importante, mas passou e eu não consegui assimilar bem. Quando você falou do menos fi, como falta, como aquilo que sobra, alguma coisa assim que você falou, aquilo Tá. que... Você pode repetir esse pedacinho? Posso sim. Estou na fila, hein, gente? Isso, eu vi que a Natália já está ali. Deixa eu ver aqui, só pegar essa pequena... Está aqui. Na cadeia, vou repetir para a Nadir e para... Na cadeia simbólica, o sujeito se desloca pelos significantes que representamos como menos fi. Isso é uma colocação do Mustafa Safwan. Safwan nos esclarece que fi se remete aos significantes referidos à metáfora paterna, significação fálica. E o sinal de subtração representa a subtração a tudo com o que o sujeito se identifica. O menos fi como significante do que falta, daquilo que o sujeito não tem ou não é no ideal do outro. Então, essa é a subtração. É isso que significa essa subtração no menos fi. O sujeito
como significante do que falta, daquilo que o sujeito não tem ou não é no ideal do outro. Tá bom? Tá. Ô, Abílio, eu tenho esse livro, você sabe aí, você lembra o capítulo, a página? Depois, se for o caso, depois. É o capítulo do Seminário da Transferência, e a página não tenho, não, mas é ali. É o Não, capítulo eu pego. o Eu capítulo acho que é o Seminário da último Transferência. capítulo, gente. É o último É, capítulo. é o último É, capítulo, né, do Lacaniana 1. Depois tem Isso. o outro que só está publicado em francês, o segundo. tá bom, Vamos lá, obrigada. Natália. Muito obrigada, Eu Abílio. fui lá no teu seminário, né, Natália? Fui lá no teu seminário, né? Pô, que pena que você não foi da última vez, porque eu falei sobre ideal do eu e fantasia. Pois é, eu não Mas consegui, então, fiquei chateado. hoje, te ouvindo, eu fiquei pensando assim, estava pensando luto do analista. Aí depois eu pensei, o nome do capítulo é O Analista e o Seu Luto. Tem alguma Isso. diferença aí? Primeira coisa. Uhum. E aí, é claro que esse luto de querer ser analista, isso tem que se dar, né? Mas Uhum. hoje, te escutando, eu fiquei pensando numa coisa. Será que os analistas, será que esse se deixar cair, né? No final das análises aí, isso, de alguma maneira, se impõe um luto aí? Será que a gente pode pensar num luto do analista e seu luto a cada análise que termina? Foi uma coisa que eu pensei te escutando. Eu entendo que é claro, né, que o percurso de uma análise vai fazer com que o sujeito se torne analista. E aí é claro que ele vai Uhum. trabalhar todas essas quedas aí das identificações, né? Mas eu fiquei pensando ele na sua função em outras análises, né? Será que esse se deixar cair, nisso se impõe alguma coisa de um luto? Sim, legal. Boa questão, Natália, porque é evidente que a gente pensa que aquele que está ali ocupado com a função analista, né, aquele que está ocupado com a direção de um tratamento, né, ele está advertido desse luto, né, do desejo de ser analista. Né? Quer dizer, a gente espera, a gente supõe que aquele que está ocupando ali essa função esteja, no mínimo, advertido, né, desse luto, né, do luto do desejo de ser analista. Né? O que não quer dizer que tenhamos chegado aí nesse luto, né, que implica no desejo do analista. Porque eu acredito, Natália, que esse luto que implica no desejo do analista, ele sim, ele tenha que ser vivido análise por análise, uma a uma. Né? A transferência coloca em ato o amor e, portanto, implica em que haja, né, um derradeiro momento, né, em que isso quede, em que isso caia. Eu acho que isso se dá, né, a cada análise, a cada momento, né, de conclusão de uma análise, né, embora, né, esse analista possa estar advertido, né, do luto, do desejo de ser analista, de que ele já tenha feito uma análise suficiente para se separar, né, de alguns ideais, né? Isso é uma coisa. Eu acho que outra coisa é esse ponto, esse momento em que essa perda precisa se dar em ato, né? Porque a transferência ela, né, coloca um amor em ato aí. Não sei se te respondo, mas a gente vai pensando junto nisso. É o que eu posso te dizer no Sim, momento. sim. Bacana. Eu tenho pensado que o ideal do eu nos serve como uma espécie assim de farol para a gente poder Sim. escutar, né, os pacientes, porque isso aparece o tempo inteiro na clínica. Ah, esperam isso de mim. Ah, eu tenho que responder assim. Ah, como isso aparece? Você Tenho vem falando percebido isso, né? Você vem falando disso, Natália, no teu grupo de trabalho, e eu achei isso fantástico. Assim, essa questão do ideal do eu como farol, quer dizer, é um farol para o mundo. Né? O ideal do eu ilumina o mundo, né, para o sujeito. Né? Esse investimento, né,
do sujeito no mundo, né? Não é sem esse investimento, sem essa questão, né, que decorre do fracasso, do narcisismo, essa abertura, né, do eu para o outro, né, do sujeito para o mundo, né? Eu acho que é muito interessante. Quando você usou a primeira vez essa ideia do farol, eu achei muito legal, muito bacana. É isso. Eu queria... O Abílio. Oi? Tereza Meloni e José Mário Opa. Cimito. Opa, tá jóia. Abílio, Terezoca. se eu fosse fazer que nem a Nadir, pedir para você repetir tudo que eu não peguei bem, eu ia fazer um VT, porque tudo eu não peguei bem. Mas a aula está gravada, Eu sei, mas, de qualquer maneira, eu queria trazer questões, mas também contribuições, porque eu achei que foi de um esforço, de uma coragem muito grande sua, né? De mexer com esse negócio que começou na fala do Lacan por algo da ordem do odor, né? Do odor de uma roupa na beira da banheira. E eu de rato morto, odor de rato morto. Pois é. Ele podia ter falado de qualquer outra sensação, do olhar, do escutar, do tato, são coisas que a gente pode evitar. O odor a gente não pode evitar. Se você está falando, você não respira. Então, isso é... Eu quero te dar os parabéns e acho que a gente tem que ainda falar muito disso. Obrigado, querida. As questões que eu quero trazer é o seguinte. Bom, primeiro falar para a Natália que farol também é maravilhoso, porque ilumina e tal, mas às vezes ofusca. E pegando esse gancho do ofusca, Natália, pegando o gancho do ofusca, eu quero pegar alguns significantes assim. Análise suficiente para não qualquer coisa. O que é uma análise suficiente? Né? Outra coisa é... Quando a gente fala de final de análise, né, a gente também está falando da finalidade de uma análise. Então, que a gente também não trate esse significante final de análise como um ideal, como uma coisa lá naquele lugar que a gente tem que chegar com a tocha na mão e atravessou como é que chama, a faixa e chegou 5 palmos à frente do outro, igual cavalinho de corrida. Bom, enfim. Cazuza dizia assim, com pódio de chegada e beijo de namorada. Pois é isso aí, bonita essa figura. Então, sem essa, que final de análise também, o Freud, que apontou para isso, também é escutado, é dito como finalidade de uma análise. Então, eu acho que o luto está presente em todo o percurso de uma análise para o analista e para o analisando, né? Agora, eu queria colocar uma questão que eu sei que é delicada, que fica o seguinte. Ao final de uma análise, né, o que se dá é a queda do sujeito supôs saber. Não há mais um sujeito ao qual, assim estou falando com base na minha experiência, mas com base no Lacan. Lacan diz, não há mais a possibilidade de se encarnar em um sujeito a suposição do saber, na medida em que a queda dos seus torna o saber para o próprio analisante, que, a essa altura, já está no lugar do analista, o que eu costumo chamar de entre a poltrona e o divã. Agora não tem mais essa, porque é tudo virtual. Então, isso é uma coisa. A outra coisa são as interrupções das análises, que não se trata aí de queda do sujeito supôs saber. Eu não sei bem do que se trata aí, talvez não haja uma teorização só possível para nos dar conta disso, porque as interrupções, assim como os finais de análise, são um a um, mas eu acho que alguma coisa a gente pode pensar da diferença entre um final de análise e a interrupção de uma análise. Porque o luto que se dá aí no analista e no analisante é diferente, né? Há um luto aí que diz respeito não à queda da suposição de saber, mas um luto do direcionamento da suposição de saber para aquela pessoa, aquela figura, aquela escolha. E a gente sabe, quer dizer, sei lá, eu pelo menos sei, mas eu já ouvi várias pessoas dizerem que sabem,
que a gente escolhe um analista por um motivo inteiramente banal. E a gente acha, quando a gente escolhe, que aquele é o motivo fundamental. Eu estou escolhendo porque eu sei que ele é especialista em luto. Vamos supor, eu estou vivendo uma situação muito sofrida, perdi uma pessoa, fulano, eu ouvi, ele escreveu, ele falou sobre isso, eu escolho por causa daquilo. No decorrer da análise, você vai ver que as escolhas estão em traços incipientes, como um tom de voz, um gesto, uma mão, enfim. Então, essas coisas banais sustentam a escolha do analista. Né? Alguma coisa aí se cai, eu não sei se você vai poder responder, enfim, mas pelo menos pensar junto comigo, alguma coisa aí cai e o analista é obrigado a ceder, porque ele não pode dizer, mas você ainda não terminou sua análise. Os finais de análise são muito diversos e distintos. Uma coisa é falar de final de análise de um analista, tornar-se analista. Mas a gente pode falar de final de análise sem essa de tornar-se analista. Existem finais de análise, existem interrupções de análise. Sim, sim. Mas, Tereza, eu acho assim... Bom, em primeiro lugar, eu queria te dizer que eu falei ali da queda do sujeito suposto saber. Eu acho que tem, né, essa questão do sujeito, da queda do sujeito suposto saber. Isso eu acho importante. Quer dizer, eu fico pensando que a gente pode falar em tese, mas isso só pode ser tratado no 1 a 1 de cada análise, né, que é esse impasse que uma análise pode chegar, em que, de um lado, esse analista resiste em cair, mas também apoiado pelo fato de que o sujeito o sustenta numa consistência. E aquilo que eu falava, né? Eu vejo, nesse ponto, a questão de uma interrupção, não de um final de análise, e que deixa como resto, não a destituição subjetiva, não o vazio, né? Ali, mas justamente aquilo que eu chamei do ódio. Né? E o analista fica, como eu disse, foi a imagem que me ocorreu, né? Como essa múmia, né, embalsamada que o sujeito arrasta com ódio. Né? Eu acho que isso é uma interrupção, isso é algo que muitas vezes ocorre no momento muito avançado das análises, né? Que acontece por um impasse, um impedimento que se dá, talvez, né, do lado do analisante, né, de não ceder a essa consistência do grande outro e, de algum modo, se agarrar ali, né, aos 49 do segundo tempo, né, e desse analista, de alguma forma, de também se fazer ali consistir. Né? Eu acho que é um impasse, é uma questão que a gente só vai poder ver talvez nos dispositivos do passe, né, no que se dá, né, no que se pode falar só depois sobre isso. Agora, quanto à questão da finalidade da análise, Tereza, eu fiquei no início da tua pergunta porque eu tenho uma questão, eu não trouxe essa aula à toa, né? Assim, é claro que eu estou falando também do que eu penso, né, a respeito de um final de análise para mim, né? Do que eu tenho no meu horizonte aí como final de análise, né? E, assim, que não por acaso eu trouxe essa questão da melancolia, enfim, eu penso, né, que num dado momento da minha análise eu me deparo, né, com a insistência de um traço de uma marca melancólica que eu não sei o que eu vou fazer com ela. Eu sei que ela me traz muito sofrimento e muitos sintomas, né? Mas não sei o que eu vou fazer com ela, né? E a minha aposta é se eu posso fazer com isso, né, o meu estilo. Então, essa é uma questão minha, né? Minha com a minha análise, com o final da minha análise, né? Mas eu acho que, quando a gente trata aqui no seminário o final de análise, a gente sabe que é uma tentativa, um esforço da gente poder formalizar, teorizar, mas que, enfim, a gente não pode abrir mão do que é o 1 a 1 de cada análise. E você tocou numa coisa importante, eu queria deixar de ressaltar, que a passagem... Tem alguém com uma coisa aberta? Tem alguém que está querendo falar. Acho que tem alguém que quer colocar alguma coisa, não sei. Espera aí, só terminar aqui.
a passagem do objeto enquanto objeto de desejo para o objeto causa de desejo. E isso eu acho que tem que estar presente nessas interrupções, ou nesses finais, ou enfim, porque se o analista não cede, eu acho que o analista, nesse impasse, o analista está muito mais em condição de ceder do que o analisando, porque o analisando vai ter uma chance de, com outro analista, poder elaborar aquelas questões odientas que o prendiam na análise. É só isso. Vai, Simil, vai. Eu gostaria de... Abílio... Oi, querido. Tá bom? Opa. Deixa eu te falar. Eu gostei muito da sua apresentação, apesar de ter sido muito densa. Esse capítulo, inclusive provocação sua, eu fui nele várias vezes e fiquei embasbacado lá, diante da complexidade da... Mas eu tenho uma questão recorrente, e que, evidentemente, é toda a questão que se faz nessas alturas tem a ver com o processo subjetivo de cada um, né? Estou falando de mim, né? Você falou do seu final de análise, eu estou falando do meu final de análise. Então, quando Lacan fala de o luto, do analista e seu luto, aliás, a Natália levantou essa questão. O analista e seu luto, não sei como é que está em francês. Deve ser som dói, né? Talvez, não sei como é que está em francês. Mas, de toda forma, o que eu quero perguntar para você, talvez você possa me esclarecer, porque é uma questão recorrente para mim e é um enigma para mim. Quando se fala de luto do analista, eu sempre leio isso aí no genitivo subjetivo. Não há, para o analista, nenhum luto, mesmo porque ele já está no lugar, numa função de semblante de objeto. Se houve luto para esse analista, ele já até esqueceu. Já se deu. Então, quando se fala de final de análise, está falando do final de análise do analisante. Então, o luto do analista, para mim, é o luto que o analisante faz. Não é à toa que o Lacan fala no Seminário do Ato que o descer do analista é o descer do sujeito suposto saber. Enfim, é a transferência que se desfaz. Ora, essa transferência se desfaz na posição do analisante. Não há luto para o analista aí. Não concordo com essa ideia de que o analista tem que, cotidianamente, repetidamente, fazer luto junto com o analisante em cada análise. É isso que eu gostaria que você comentasse essa questão minha. Então, Simil, não, muito bom, essas coisas são muito boas. Quer dizer, o ato derradeiro do sujeito, né? Sim. O ato derradeiro do sujeito, né? Mas talvez a gente tenha que pensar, né, o que é isso que resta, né, com o analista e o que o permite ingressar, o que o permite se relançar, né, em novas escutas e novas análises, né? Porque é uma questão analisante que se dá para ele no final. Olha só, eu estou te dizendo que essa é uma questão, né, para aquele que, como diz Lacan, né, tornou-se analista. Sim. Eu não sei, Simil, se a gente se isenta dessa questão ao longo da nossa vida na clínica, né? De continuar se perguntando por que permanecemos nessa função, né? Porque nos mantemos, né? E nos oferecemos ao outro, né? Para ocupar esse lugar, né? Eu acho que essa é uma questão que não deve... Essa é uma questão que não deve morrer na gente, né? Porque talvez a gente possa, em um dado momento, dizer chega, acabou, né? Não quero mais fazer isso, né? Você está dizendo, então, que todo analista tem que fazer luto singularmente, análise por análise? Não, eu estou te dizendo que o ato derradeiro é do sujeito, mas a cada vez que nós tomamos alguém em análise, né, talvez a gente tenha que, em alguma instância, né, colocar ali, né, enfim, em instância, né, esse luto que está no horizonte,
né? Esse luto que é, enfim, de algum modo, estar no horizonte como algo que, enfim, que deve acontecer, né? Que, de algum modo, é o que se dá ao fim, né? de uma análise. Então, o que eu estou te dizendo é isso, é que eu acho que o ato derradeiro do sujeito, mas algo fica, né? Algo fica com aquele que vai prosseguir, né? Aquele que vai prosseguir nesse ofício, que vai, obviamente, se ocupar de novas análises e que vai, de alguma forma, lidar, né? com, enfim, com cada análise, com cada experiência. Eu acho que tem algo que resta, né? Senão a gente podia falar, né, de alguma coisa que resolveu para sempre, né? que se deu e se resolveu para sempre. Não sei. Muitas vezes, um analista que acha que terminou sua análise pode viver uma situação, inclusive em análise com o analisante, que coloca para ele a necessidade de retomar uma análise, por exemplo, Sim. né? Alguma coisa que se passou mal, que não se passou bem com ele. Então, não estamos, digamos assim, não estamos curados para sempre, digamos assim. Eu vou deixar por aí hoje. A vacina precisa de terceira dose. A vacina precisa de terceira dose. Olha, Gente, eu vou muito falar obrigado, uma Cine, coisa. obrigado, querido. Que bom, né? Uma coisa também. Posso falar uma coisa? Porque a vida continua, né, gente? As coisas acontecem. É muito estranho a gente pensar em alguma coisa que se conclui e acabou. Então, continuar, né? O que vai acontecer nas nossas vidas, o que pode vir, né? Até a questão dos ideais. Então... E a questão do inconsciente que é inesgotável, não é? Isso. Não há uma cura definitiva. E a questão permanente. que o Lacan diz que não existe o analista. Existe função do analista que funciona ou não. Isso, exatamente. Isso, para mim, é o fundamental. Isso. Mas uma função que a gente precisa estar disposto a ocupar, né? Bom, fiquemos com Freud. Análise terminável e interminável. Beijo, boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. O Alexandre, é um link só para a próxima também? Isso, um link só. Eu vou encerrar essa e aí você entra de novo. A gente entra de novo, tá joia? Até mais, então, pessoal. Tchau, tchau.